Tudo bem, pessoal? Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa aula de língua portuguesa e literatura brasileira. Vamos lá, né, galera? Hoje nós vamos falar sobre o que são as vanguardas europeias. Então, nós estamos aí falando sobre o modernismo, a Semana de Arte Moderna de 1922. Reuniu-se os autores, os pintores, os escritores da língua portuguesa e resolveram marcar a nossa raiz, principalmente a língua. Então, os escritores fizeram aquela semana todo um programa de apresentações, seguindo mais ou menos a estrutura das vanguardas europeias. Então, o que são vanguardas, gente? Para você lembrar, a palavra vanguarda, ela vem do latim, que quer dizer vão à frente, vão guardar o rei, vão guardar a rainha. Então, a palavra vanguarda seria algo que vem à frente do que tem uma cultura. Então, vanguarda do francês nada mais é um pensamento que está à frente, algo que está fora do seu tempo, algo que está com pensamento além do que os outros conseguem ter. Então, isso quer dizer vanguarda. E nada mais seria do que o que nós poderíamos dizer de modinhas. Por exemplo, a arquitetura brasileira ela está passando por uma modinha agora. Então, qual é a moda das construções hoje? É cobrir aquela visão da fachada do telhado. Então, as casas elas estão ficando meio quadradas, retangulares. Então, a pessoa faz um muro onde aparece lá o telhado da sua casa e muda a arquitetura do projeto original. Então, isso é o quê? É uma vanguarda, certo? Um pensamento além do comum, do que todo mundo tem, e é um pensamento de evolução. É uma coisa que evolui. Então, no terceiro ano do ensino médio, nós temos que saber que o modernismo ele trouxe todas essas vanguardas que tinha na Europa. A única coisa que você tem que saber é diferenciar cada uma delas. Então, são 5 as vanguardas, tá? Então, nós vamos falar a primeira, futurismo. O que é o futurismo? Futurismo é tudo aquilo que lembra, gente, máquinas, né? A evolução e o estender as linhas de trem de ferro, a Maria Fumaça que se evoluiu e estendeu toda a Europa. Então, tudo que tiver na literatura, na pintura, que lembra máquinas, né, é o quê? É futurismo. Tá? Então, o futurismo seria isso. Nós temos um filme do Charlie Chaplin que ele faz uma metáfora sobre a industrialização do trabalho. Então, aquele filme ele retrata o quê? O futurismo, né? A exploração da mão de obra humana. A segunda vanguarda é um pouco mais simples de você memorizar. É aquilo que a gente lembra sobre o expressionismo, que é o quê? Nada mais é que extrair a essência da expressão humana diante de uma pintura. Um grande exemplo é o Eduardo Munch, com o grito, né? Que é aquela imagem do carinha, tipo assim, ó. E atrás, todo um pôr do sol laranja, né? Todo um pôr do sol longe daquele som do grito que o Eduardo Munch colocou naquela obra de arte. Então, o expressionismo é tudo aquilo que tem expressões exageradas. Tá? E isso também entra a literatura. Já a terceira vanguarda que os brasileiros modernistas usaram bastante é o que? É o cubismo. Então, o cubismo não tem nada a ver com geometria, gente. Com cubos, com figuras geométricas. Então, o cubismo são o quê? A expressão da arte simultaneamente. Então, ele lembra imagens que você pode configurar e nela ter vários momentos da história. Aí entra quem? Entra o Pablo Picasso. Né? Ao mesmo tempo que ele desenhava
uma mulher, uma namorada, uma amante linda, no outro quadro, quando estava no término, quando ele tinha alguma DR, quando ele terminava com o crush, o que ele fazia? Ele ia lá e fazia uma pintura completamente oposta. Pintava a mesma mulher conforme ele sentia. Então, é como se ele interiorizasse na obra aquele término amoroso. Depois, a gente vem para o dadaísmo, né? Então, o que é o dadaísmo? É uma maneira de você desenvolver uma cultura sua, uma coisa local, uma coisa que você sabe do que você está escrevendo, do que você está pintando. Então, este seria o dadaísmo. E o último que surgiu foi o surrealismo. Então, o que seria o surrealismo? Então, aí nós temos duas palavras. A realidade e o surreal, que lembra o quê? Lembra o onírico, lembra o sonho, lembra aquela coisa para você poder saber que você vai fazer um plano, primeiro você tem que, um projeto, você tem que sonhar. Então, o surrealismo de André Breton, ele traz isso, né? Também traz aquela coisa que não é nem realidade e nem é sonho, fica meio termo. Aí entra quem? O pintor Salvador Dalí, com aquelas figuras, aquele ovo meio escorrendo, um relógio todo torto. Então, quando a gente fala do surrealismo, você sempre lembra, é tudo aquilo que exagera no sonho. Não é romance, não é romantismo, é algo onírico, uma ficção fora do real. Então, colocar todas as coisas assim, meio sem você saber se você está sonhando, se você está tendo um pesadelo, ou se aquilo lá é realidade. Então, quando falar de surrealismo, lembre-se sempre das pinturas do Salvador Dalí. Quando tem essas vanguardas, vai aparecer esses 5 nomes, tá? Primeiro, futurismo, máquina, relógio, tempo, futuro, progresso, então é futurismo. Depois nós temos o expressionismo, que é quando você tem aquelas expressões exageradas, e lembre-se de O Grito, do Edward Munch, né? Tem até nos memes essa figurinha reproduzida, nos memes não, nos emojis, né? A gente usa bastante. Tem o cubismo, o dadaísmo e o último, o surrealismo. Isso, professora, refletiu na nossa literatura brasileira? Refletiu muito, né? Ela cai muito na parte que a gente coloca a literatura como um sentimento humano. Então, a literatura, gente, ela não é realidade, mas ela imita a vida. Ela é ficção baseada na realidade. Então, quando o Pablo Picasso, né, desenha lá toda aquela pintura, que em cima tem uma lâmpada, depois tem um monte de pedaços de pessoas espalhadas na pintura toda, o Guernica, ele representa o quê? O fim da guerra. Né? Quando ele chegou na cidade de Guernica, ele viu aquilo, eu vou representar isso daqui. Aí está lá aquela pintura com todo o sangue pingando, que representa o quê? A guerra, né? A morte, o fim. Então, quando a gente fala, numa terça-feira, que nós estamos aqui na meteorologia ali do meu computador, está 4 graus, e a gente vem fazer uma aula online à noite, e fazer aula de manhã, com aluno presente e aluno online, qual dessas vanguardas nós poderíamos associar, gente? Né? Um surrealismo, um sonho? Não, gente, um pesadelo. É surreal isso. Você dar aula para 10 crianças e você ter que atender mais 20 no computador e você está todo protegido de máscara. Eu coloco aquela tela, né, para proteger, e você está preocupado. Será que eu estou com Covid? Será que eu já peguei Covid? Essas crianças, será que não estão transmitindo Covid? Ou seja, nós estamos vivendo um mundo surreal.